Meu Deus, que alegria! Imediatamente nos arrumamos para prepararmos e partimos. A avó, apesar de cega, queria ouvir a música e, além disso, é uma boa velhinha. Mais do que tudo, ela queria me entreter. Nunca teríamos ido por nós mesmas. Que impressão tive do barbeiro de Sevilha, eu não lhe direi. Apenas digo que durante toda aquela noite, nosso inquilino me olhava de maneira tão agradável, falava de maneira tão agradável, que vi imediatamente que pela manhã quisera me pôr à prova, quando propôs que eu saísse sozinha com ele. Mas que alegria! Fui me deitar tão orgulhosa, tão contente, o coração batendo tanto, que tive um pouco de febre e delirei a noite toda com o barbeiro de Sevilha. Eu pensava que depois disso ele viria com mais e mais frequência, mas não foi assim. Ele parou de vir quase totalmente. Apenas uma vez por mês aparecia para nos convidar ao teatro. Depois fomos de novo 2 vezes, mas então eu não estava totalmente feliz. Vi que ele simplesmente tinha pena de mim pelo fato de eu estar presa daquele jeito à avó, e mais nada. Quanto mais tempo passava, mais me irritava. Não podia ficar sentada, não podia ler, não podia trabalhar. Às vezes ria e fazia algo para irritar a avó. Outras vezes, simplesmente chorava. Por fim, emagreci e quase fiquei doente. A temporada de ópera passou e o inquilino parou de nos visitar. Quando nos encontrávamos, sempre naquela escada, naturalmente, cumprimentava tão calado, tão sério, como se não quisesse falar. E quando ele já estava no patamar, eu ainda estava na metade da escada, vermelha como uma cereja, porque todo o meu sangue começava a subir para a cabeça quando o encontrava. Já estou quase no fim. Exatamente há 1 ano, no mês de maio, o inquilino apareceu e disse à avó que já resolvera seus negócios aqui e tinha de partir novamente para Moscou por 1 ano. Ao ouvir isso, empalideci e caí na cadeira como morta. A avó não percebeu nada, e ele, depois de declarar que nos deixava, despediu-se de nós e saiu. O que faço? Pensei, sofri, e enfim tomei uma decisão. Ele partiria no dia seguinte, e eu decidi que resolveria tudo à noite, quando a avó fosse dormir. E assim aconteceu. Juntei numa trouxa tudo quanto era vestido, toda a roupa branca de que precisava, e com a trouxa na mão, mais morta do que viva, subi para o mezanino. Acho que levei 1 hora para subir a escada. Quando abri sua porta, ele soltou um grito ao me ver, pensando que eu era um fantasma, e correu para me dar água, pois mal me mantinha em pé. Meu coração batia tanto que a cabeça doía, e minhas ideias estavam confusas. Quando voltei a mim, comecei logo por colocar minha trouxa em sua cama, sentei-me ao lado, cobri o rosto com as mãos e me desfiz em lágrimas. Ele, ao que parece, entendeu tudo num instante e ficou parado diante de mim, pálido, olhando-me de uma forma tão triste que meu coração se despedaçou. Escute, começou ele. Escute, Nastienka. Não posso fazer nada. Sou um homem pobre. Por enquanto não tenho nada, nem mesmo um cargo satisfatório. Como iríamos viver se me casasse com a senhorita? Conversamos por muito tempo e no fim me exasperei. Disse que não podia viver com a avó, que fugiria dela, que não queria que me prendessem com um alfinete
e que, quisesse ele ou não, eu o acompanharia até Moscou, pois sem ele não podia viver. Vergonha, amor, orgulho, tudo falava em mim ao mesmo tempo, e por pouco não caí na cama em convulsões. Tinha tanto medo de uma recusa. Ele permaneceu sentado e calado alguns minutos. Depois se levantou, aproximou-se de mim e tomou-me a mão. Escute, minha boa, minha querida Nastienka. Começou ele entre lágrimas. Escute, juro-lhe que se algum dia eu estiver em condições de me casar, sem dúvida a senhorita fará a minha felicidade. Asseguro-lhe que apenas a senhorita pode fazer a minha felicidade. Escute, vou para Moscou e lá ficarei exatamente 1 ano. Espero arranjar meus negócios. Quando voltar, se a senhorita não deixar de me amar, juro-lhe que seremos felizes. Agora é impossível. Eu não posso. Eu não tenho o direito de prometer alguma coisa. Mas, repito, se dentro de 1 ano isto não acontecer, um dia acontecerá infalivelmente. É claro, no caso de a senhorita não preferir um outro, pois não quero nem me atrevo a prendê-la a uma palavra qualquer. Aí está o que ele me disse, e no dia seguinte partiu. Tínhamos estabelecido de comum acordo não dizer nenhuma palavra sobre isso à avó. Ele quis assim. Bem, e agora minha história está quase terminada. Passou exatamente 1 ano. Ele chegou. Está aqui já há 3 dias. E o quê? Gritei na impaciência de ouvir o final. E até agora não apareceu, respondeu Nastienka, parecendo reunir todas as suas forças. Nem sinal de vida. Aqui ela parou, ficou calada um instante, baixou a cabeça e, de repente, levando as mãos ao rosto, começou a soluçar de tal maneira que meu coração se revirou com aqueles soluços. Eu não esperava de forma alguma semelhante desfecho. Nastienka, comecei eu com uma voz tímida e cativante. Nastienka, por Deus, não chore. Como a senhorita sabe, talvez não tenha chegado ainda. Está aqui, replicou Nastienka. Ele está aqui, eu sei. Fizemos um acordo ainda naquela noite, na véspera da partida, quando já disséramos tudo aquilo que lhe relatei. Fizemos o acordo de vir passear aqui, exatamente nesta marginal do rio. Eram 10 horas, estávamos sentados neste banco. E eu já não chorava. Era doce ouvir o que ele dizia. Ele disse que logo depois da chegada viria à nossa casa, e se eu não o rejeitasse, diríamos tudo à avó. Agora ele chegou, eu sei disso, mas não veio. E novamente rompeu em lágrimas. Meu Deus, mas será que não se pode remediar essa desgraça? Gritei, saltando do banco totalmente desesperado. Diga, Nastienka, será que eu não poderia ir até ele? Será que isto é possível? Disse ela, levantando de repente a cabeça. Não, certamente não, observei corrigindo-me. Mas isto sim, escreva uma carta. Não, isto é impossível, isto não pode ser, respondeu decidida, mas logo baixou a cabeça sem olhar para mim. Como não pode ser? Por que não? Continuei agarrado à minha ideia. Sabe, Nastienka, não é uma carta qualquer. Há cartas e cartas. Ah, Nastienka, é isso. Confie em mim, confie.
Não vou lhe dar um mau conselho. É possível resolver tudo isso. A senhorita já deu o primeiro passo. Por que é que agora... Não pode ser. Não pode ser. Seria como se eu implorasse. Ah, minha boa Nastenka, interrompia sem disfarçar o sorriso. Não e não. Afinal, a senhorita tem o direito, pois ele lhe fez uma promessa. Sim, e a julgar por tudo, ele é um homem delicado, ele procedeu bem. Continuei entusiasmando-me mais e mais pela lógica dos meus próprios argumentos e convicções. Como foi que ele procedeu? Ele se prendeu com a sua promessa, disse que não se casaria com ninguém além da senhorita, caso viesse a se casar. Já à senhorita, ele deu plena liberdade para rejeitá-lo mesmo agora. Neste caso, a senhorita pode dar o primeiro passo. A senhorita tem direito, tem a vantagem de até mesmo, por exemplo, dispensá-lo da palavra dada, se assim quiser. Escute, como o senhor escreveria? O quê? Ora, essa carta. Eu escreveria assim: caro senhor, é absolutamente necessário esse caro senhor? Absolutamente, por que não? Penso que... certo, adiante. Caro senhor, perdoe-me se eu... Bem, não é necessário nenhum perdão. Aqui o próprio fato justifica tudo. Escreva simplesmente. Escrevo-lhe. Desculpe-me por minha impaciência, mas durante um ano inteiro estive inebriada de esperança. Acaso sou culpada de não poder agora suportar sequer um dia de dúvida? Agora que o senhor chegou, talvez já tenha mudado suas intenções. Sendo assim, esta carta lhe dirá que eu não me queixo nem o culpo. Não o culpo por não ter domínio sobre o seu coração. Este é o meu destino. O senhor é um homem nobre. Não rirá nem sentirá despeito por essas linhas impacientes. Lembre-se que são escritas por uma pobre moça, que essa moça está sozinha, que ela não tem ninguém para ensiná-la ou aconselhá-la e nunca soube dominar o seu coração. Mas perdoe-me se em minha alma, ainda que por um instante, tenha pairado uma dúvida. O senhor é incapaz de ofender, mesmo que em pensamento, aquela que tanto o amou e ainda ama. Sim, é exatamente isso que eu imaginava, gritou Nastenka e a alegria brilhou em seus olhos. Oh, o senhor resolveu as minhas dúvidas. Foi o próprio Deus que o enviou a mim. Eu lhe agradeço. Por quê? Por Deus ter me enviado? Respondi, olhando com entusiasmo para o seu rostinho alegre. Sim, que seja por isso. Ah, Nastenka, de fato agradecemos a certas pessoas apenas por viverem conosco. Eu lhe agradeço por ter me concedido este encontro e porque vou me lembrar da senhorita por um século inteiro. Bem, basta. E agora escute uma coisa. Tínhamos combinado que, assim que ele chegasse, imediatamente avisaria, deixando uma carta para mim num certo lugar, na casa de uns conhecidos meus, gente simples e bondosa que nada sabe sobre isto. Ou, se não fosse possível escrever, visto que numa carta nem sempre se diz tudo, então no mesmo dia em que chegasse, ele viria para cá, exatamente às 10 horas, onde havíamos combinado de nos encontrar. De sua chegada eu já sei, mas este já é o 3º dia e nada de carta nem dele. Sair de perto da avó pela manhã é impossível. Entregue-me a carta o senhor mesmo àquela gente bondosa de quem lhe falei. Eles logo a entregarão a ele,
e se houver resposta, o senhor mesmo a trará à noite às 10 horas. Mas e a carta? E a carta? Antes é preciso escrever a carta. Talvez tudo isso só aconteça depois de amanhã. A carta, respondeu Nastienka um pouco confusa. A carta, mas ela não terminou de falar. Primeiro desviou de mim o seu rostinho, corou como uma rosa, e de repente senti em minha mão uma carta, pelo visto escrita há muito tempo, absolutamente pronta e selada. Uma recordação familiar, agradável e graciosa me passou pela cabeça. R-O-S-I-Z-N-A, comecei eu. Rosina! Ambos começamos a cantar, e eu quase a abraçando de entusiasmo. Ela corando tanto quanto possível e rindo em meio às lágrimas, que tremiam como pequenas pérolas em seus cílios negros. Bem, basta, basta! Agora adeus! Disse ela atropelando as palavras. Aqui está a carta, e aqui o endereço para onde levá-la. Adeus! Até a vista! Até amanhã! Ela apertou-me ambas as mãos com força, saudou-me com a cabeça e fugiu como uma flecha para a sua viela. Fiquei muito tempo ali parado, seguindo-a com o olhar. Até amanhã! Até amanhã! Me veio à mente quando ela sumiu de meus olhos.